Bom, vamos falar agora sobre instruções personalizadas ou as Custom Instructions. É algo que já está há um bom tempo disponível para os usuários, mas pouca gente eu conheço utiliza, extraindo o melhor disso. Quando se utiliza, muitas pessoas nem sabem onde fica isso. Eu vou te mostrar agora e como você pode utilizar. Ou seja, desde o dia 20 de julho de 2023, já tinha isso, que é incrível, é algo que faz com que o seu chat GPT fique 10 vezes melhor, pouquíssimas pessoas utilizam. Essa tecnologia já existia há muito tempo em outras ferramentas, como no Poe e no Forefront, que eu mostrei na última aula. Elas já tinham essa função, a OpenAI incluiu depois. E deixa eu mostrar agora como ela funciona. Você vai ter que vir aqui embaixo, clicar aqui no seu nome, vir aqui ó, em instruções personalizadas. Outra coisa, já vou dar uma dica extra importante, clique aqui em configurações e coloque funcionalidades beta sempre ativas. Se você fizer isso, você sempre vai ter aqui as opções extras. Nesse momento está só plugins, inclusive plugins já foi descontinuado. Então aqui é o interessante você botar ali as informações. Vamos lá. O que tem aqui? Em instruções personalizadas. Olha que interessante. Você vai ter aqui ó, 1.500 palavras para descrever você e depois mais 1.600 palavras para colocar como você gostaria de ser respondido. Eu tinha colocado aqui o estilo de escrita no meu, porque eu estava fazendo um teste para ver se ele conseguia levar essas informações para dentro do GPT, mas infelizmente não. Deixa eu copiar aqui e vou colar o meu aqui. E você pode, Alan, eu quero fazer um parecido com o teu. Você pode clicar aqui no final aqui no texto da aula, eu estou deixando disponível para vocês exemplos de como vocês podem configurar o de vocês também. No meu caso aqui, eu pedi para ele me trazer informações do jeito que eu gosto de interagir, né? Organizada, profunda, baseada em diversas fontes, os critérios aqui que eu quero que ele me fale, e aqui eu até botei alguns comandos. Então aqui tem T, E, N. T é para traduzir para português, como palavras do uso do dia a dia. EN é traduzir para inglês, se estiver em português, ou reescrever de uma maneira que soe mais nativo a mensagem. E como é que eu utilizo isso aqui? Deixa eu salvar ali, peraí, voltar, salvar. Como é que eu utilizo isso aqui, Alan? Você não pode, como eu falei, utilizar isso dentro de um GPT. Ele, infelizmente, não junta essas duas coisas, até porque utilizaria muito prompt. Então você só consegue utilizar ele se você vir aqui e utilizar o GPT-4 ou o GPT 3.5. Se eu digitar aqui, ó, me descreva, ele vai me descrever com base no meu, aqui, ó, com base nas informações do seu perfil. Você é uma pessoa de grande interesse, inteligência, neurociência, lá. Com base no meu perfil, me diga quais profissões seriam mais, digamos, relevantes para que eu tivesse tanto maior prazer ao executar as tarefas, quanto também gerar resultado. Por exemplo, aqui, o que acontece? Ele tem aqui as minhas informações todas, né, que eu tenho ali. Ele vai conseguir fazer, olha aqui, ó, cientista de dados ou pesquisador de inteligência artificial. Bom, eu poderia dizer que eu já faço isso. Filósofo ou pesquisador acadêmico. Pesquisador acadêmico eu não diria, mas filósofo eu sou. Consultor de desenvolvimento pessoal e profissional. Desenvolvedor de tecnologia e inovação. Escritor e autor. Bom, eu escrevo podcast, escrevo news. Empreendedor de tecnologia ou educação. Também faço isso. Legal. Agora, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vou pedir para ele traduzir para inglês, por exemplo, como gostaria de te dar parabéns pelo seu trabalho. Vamos ver se ele vai, o 4 ele vai conseguir pegar. Ó, thank you for your kind words, appreciate. Ele achou que foi para ele. Então, aqui não funcionou, por exemplo. Deixa eu ver se está certinho o meu custom instructions. EN. Aqui, ó. Aqui, isso aqui é um comando que de vez em quando funciona, de vez em quando não. Aqui tem até o T aqui. Mas beleza. Mas o que acontece? Aqui, ele sempre vai trazer as informações para mim, formatado em Markdown, formatado na forma como eu gostaria. Então, digamos assim, isso aqui, o GPT configurado da forma como você, usando o Custom Instructions, é um GPT com esteroides. Porque, como ele me conhece, ele sabe como eu quero que ele me responda aqui nos critérios, ele consegue me trazer coisas muito mais relevantes para mim. Então, aqui, ele é fundamental para que você que utiliza, eu utilizo ainda muito o ChatGPT para coisas do dia a dia,
Por mais que eu tenha meus GPTs, eu vou mostrar que os GPTs eu estou criando para atividades repetitivas ou atividades mais complexas, mas quando eu tenho que conversar no dia a dia para poder, por exemplo, resolver um problema que é específico, que não é repetitivo, eu sempre vou vir aqui para o ChatGPT normal. E daí ele utiliza as minhas funções, meus custom instructions, para poder personalizar todo o atendimento, tudo que precisa para mim. Por exemplo, como ele sabe o meu GPT, eu poderia perguntar para ele assim: quais os tipos de personalidade se encaixam melhor comigo, considerando Enneagrama, MBTI e DISC. Como ele tem essas informações minhas, ele vai conseguir. Eu também já pedi para ele ficar fazendo análise de tudo das conversas lá dentro do Custom Instruction sobre os meus problemas favoritos, os problemas favoritos de Feynman lá. E foi muito interessante. Ele me ajudou bastante. Então aqui tem várias funções que o Custom Instructions vai trazer para vocês. Aqui ele trouxe o meu e está me basicamente dizendo, como tipo 5, abordagem analítica, tipo 9, tipo 3, aqui ele está me falando várias coisas. Então assim, é muito interessante. E você pode botar ali, por exemplo, eu boto meu endereço, minha idade, várias coisas, interesses que eu tenho, porque ele sempre vai trazer coisas relacionadas a isso quando eu fizer pesquisa online ou coisas do tipo. Então, as instruções personalizadas são uma forma de você deixar o seu ChatGPT de uma forma que é só seu. Alan, e qual que é a diferença dos GPTs? É que você pode ter um monte de chats GPTs, como se fosse um monte de chat GPT com custom instructions diferentes, mas muito melhor ainda. Por quê? Aqui eu coloquei basicamente textos, né? Aqui eu botei assim, informações minhas com 1.500 palavras e depois como eu quero que ele me responda com 1.500 palavras também, ou seja, 3.000 palavras. Aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo botar as instruções nele. Algumas pessoas falam que está chegando a 8.000 palavras. Eu já testei com 4.000 palavras, ele suportou 4.000 palavras. Aqui eu posso ter os inícios de conversação, ou seja, eu posso criar um menu aqui. Por exemplo, aqui é menu 1, menu 2, os botões, né, para ele já começar a criar coisas com base nos menus. Eu posso subir aqui arquivos de conhecimento. Eu posso fazer com que ele tenha aqui ações específicas via programação. Então, assim, por isso que eu digo que o GPT ele é um Custom Instructions com esteroides. Inclusive, você pode compartilhar ele. Quando você vai criar aqui um GPT, você pode criar ele de forma pública ou apenas com link ou apenas você. E é uma forma que você esconde o seu código também para depois, inclusive, poder comercializar ele. Então, essa é a diferença entre instruções personalizadas e GPTs. Aqui embaixo eu vou deixar links e mais informações para que você possa aí configurar o seu. E bora começar a configurar esse seu GPT novo. Vamos para a próxima aula.